Olá, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos hoje mais um momento aqui juntos. É muito bom estar aqui. É muito bom a gente poder refletir, né, nesse instante, dedicar um tempo aqui para a palavra. A gente dedica um tempo de ministração. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui, você que está se conectando agora, se juntando aqui para que nós possamos juntos, possamos refletir aqui na palavra, tá? Então, nós estamos diariamente aqui sempre com uma palavra, né, em cima de um encontro de Jesus. Jesus tem muitos encontros ali narrados nas Sagradas Escrituras e nós pensamos alguns. Olha, Leila, Lulinha, Renatinha. Que bom estar com vocês aqui. Michele também chegou. Gente, que aí. loucura! Bom, eu não sei, assim, eu já vi aqui, assim, eu confesso dizer a você, assim, eu não sei quem é underline M underline Liz. Então eu gostaria de saber quem é M underline Liz, né? Emily's, será que é Emily, sei lá. Se revela aí para mim, tá bom? Edmilson tá por aí também, né? Que bom, Vivi chegou. Nós vamos dar início aqui à nossa reflexão de hoje, tá? Então é com muita alegria que nós nos reunimos e eu quero convidar você já para ir pegando a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, tá? E anuncia logo aí, manda no aviãozinho, aí manda para as pessoas. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Então você manda logo a mensagem aí, ó, gente, que está começando, vamos lá, o que você está esperando? Vem-se embora que já começou. Manda aí a sua mensagem. Isso, Ramilson, tudo bom? Que bom, você está por aqui. Eu falei que eu estava sem saber quem era a Emilis. Ali, Emilis. Ana Regina, sempre aqui conosco também. Que bom. Hoje nós vamos ver mais um encontro, né? Um encontro que Jesus ele realiza em um encontro, sempre uma oportunidade. Em todo encontro, Jesus tem a oportunidade de ministrar na vida das pessoas e na nossa vida, né? Cada um desses encontros aqui são encontros que trazem para a gente uma possibilidade de a gente ver o seu modus operandi, de você ver os seus ensinamentos, os seus princípios, e isso é muito interessante. Isso tem sido um momento sempre um diferencial aqui, quando a gente olha nas Escrituras, né? Então, olha só, Liz está dizendo que conheceu através do encontro delas, está sendo abençoada essas tardes aqui. Muito bem. Então, é muito bom, Liz, você está aqui conosco, tá? Seja muito bem-vinda aqui e é muito bom a gente poder dedicar esse tempo aqui, tá? Então, olha, o texto que nós vamos meditar hoje, eu quero convidar vocês, é um texto que está, na verdade, ele está nos 3 evangelhos, ele está relatado em 3 evangelhos, tá? Mas a gente vai ver hoje aqui o texto a partir do Evangelho de Marcos. Então, você que está com a sua Bíblia aí, tá certo? Abre no Evangelho de Marcos, deixa eu botar aqui, Marcos, no capítulo 5, dos versos 21 ao 23, e depois temos também a sequência dos versos 35 até o 43. Até o 43. Peraí, deixa eu botar aqui.
Tá? Então pronto, esse é o texto de hoje, um texto que é conhecido como o encontro de Jesus com Jairo. Tá? Então hoje é o encontro de Jesus com Jairo. Tá? E esse encontro de Jesus com Jairo, ele ensina para a gente muita coisa e certamente, né, não vai ser diferente para a sua vida hoje. Eu quero te convidar para você abrir aí a sua Bíblia e com a sua Bíblia aberta você possa também acompanhar aqui esse texto, né? E tenha sempre uma caneta, um papel aí, um caderno, faça as suas anotações. Olha, é sempre muito bom a gente revisitar, né, aquilo que um dia, momento que Jesus falou com a gente. Tá? Oi, Luciene está aí, que é da Paz e Piedade, que bom. Bom, você por aqui, então, conosco, seja muito bem-vinda aqui. Tá? Então, vamos hoje ver o encontro de Jesus com Jairo. E eu tenho dito sempre, né, esteja aberto aqui ao extra que Jesus traz para você hoje. Billy, rapaz, que surpresa você por aqui, porque Ivaldo eu vejo sempre aqui, mas você é uma surpresa. Fique por aí, meu irmão. Fique por aí, coisa boa. Fátima também está conosco. Muito bom. Gente, olha, eu quero então orar nesse momento, vou orar aqui com vocês, e enquanto as pessoas estão se conectando, né, porque algumas pessoas estarão vendo esse vídeo aqui em outros momentos, tá? Mas para essas pessoas que estão vendo esse vídeo em outro momento qualquer, esse vídeo está sendo transmitido ao vivo, né, hoje, aqui dia 20 de maio de 2020, em plena pandemia. A gente olhar lá para trás, quando lá na frente a gente vai olhar, né, em maio de 2020 teve uma pandemia e todo mundo ficava em casa, né? Então a gente vai se lembrar. Então esse vídeo está gravado, então para que todo mundo saiba, aí esse vídeo está sendo transmitido nesse contexto. Nós estamos aqui, hoje é 20 de maio, e nesse instante que nós estamos gravando aqui esse vídeo. Ô Luciene, está dizendo que o seu esposo está com Covid. Vamos orar hoje, ao final, aí também, pela sua vida e pela vida de todos, né, que estão passando por esse momento adverso tão grande, né? Então tem sido uma adversidade, tanto que diz respeito à saúde. Muitas pessoas estão sendo afetadas, enfermas, outros estão perdendo entes queridos, outros estão vivendo uma situação dramática também na área financeira. É um tempo de muita oração, né? A igreja precisa estar unida, orando para que tudo isso passe o mais rápido possível, deixando o menor número de sequelas, vamos chamar assim, né? Que a gente possa superar, né? Passar por tudo isso com menos sofrimento, né? Então, muita solidariedade aqui às pessoas que estão sofrendo alguma adversidade nesse tempo, né, nesse momento. Mas vamos orar agora, vamos nos colocar diante de Deus para mais essa palavra aqui, para esse texto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, Pai. A tua graça que nos alcança, traz a cada um de nós agora o entendimento da tua palavra. Queremos que, mediante a tua palavra, nós estejamos fortalecidos na confiança, na serenidade, no amor. Nós queremos estar instruídos pela tua palavra, para que possamos, Pai, seguir, para que possamos avançar, né, na confiança de que tu tens sempre algo novo para as nossas vidas, a despeito de qualquer adversidade. Muito obrigado, Pai. Traz a nós o entendimento da tua palavra nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito bem. Então, olha só. Então, hoje, o nosso encontro aqui, o encontro de Jesus hoje é com um cidadão chamado Jairo, tá? Então, o encontro de Jesus com Jairo. E em que circunstância isso se dá? Como eu já disse, ele está narrado aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, mas nós também temos esse texto lá no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, e temos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós temos essa mesma passagem, né? E alguns guardam
um detalhe ou outro da narrativa, dependendo do apóstolo que narrou a situação, nós podemos pensar um detalhe ou outro. Mas eu quero hoje seguir aqui, eu vou seguir o texto a partir do que nos descreveu Mateus, tá certo? Então, no Evangelho de Mateus, que nós vamos seguir o texto. Eu quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 21. Essa passagem aqui se dá em um contexto em que Jesus estava acabando de voltar com seus discípulos de Decápolis, né? Ele tinha pego o seu barco, tinha atravessado até a região ali de Decápolis, né? no povoado de Gerasa, e ali ele tinha curado um endemoniado, o Gerazeno, né? E depois disso, ele retorna para Cafarnaum. Então Jesus está chegando de volta em Cafarnaum, e no versículo 21, aqui, diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Olha, nessa primeira parte aqui do texto, né, mostra que Jesus, ele começava a ser conhecido já naquela região de Cafarnaum. Cafarnaum é onde Jesus, ele centra, né, era o centro da pregação de Jesus, era ali na região de Cafarnaum. Então, na região de Cafarnaum, ali também tinham muitos discípulos de João Batista, que João Batista já vinha pregando, né, há algum tempo, anunciando a vinda do Messias. E é justamente nesse momento que os discípulos estão ali. Desculpa, eu falei para vocês que estava vendo no Evangelho de Mateus, não, estou vendo no Evangelho de Marcos, tá certo? Eu estou em Marcos, no capítulo 5, tá bom? É Marcos, no capítulo 5, a partir do 21. Eu escrevi direitinho aqui, está fixado como Marcos mesmo. Está Marcos 5, 21, isso mesmo. Agora, a gente pode se dar conta também o seguinte, que quando a gente vai lá no texto de Mateus, em Mateus 9, um pouco antes, né, em Mateus 8, um pouco antes desse episódio aqui, diz que quando Jesus chega lá na margem do mar, muitos discípulos de João Batista já estavam aguardando Jesus. Então, era muita gente com muita dúvida, e eles estavam perguntando a Jesus ali questionamentos sobre o jejum. Por que os fariseus jejuavam? Por que eles, os discípulos de João Batista, estavam jejuando e os discípulos de Jesus não estavam naquele momento, naquele instante? Então, ali está travando um diálogo justamente sobre o jejum. Tá? Então, é isso que acontece aqui no verso 21. Jesus está com uma grande multidão que se reúne ao seu redor. E Jesus está ensinando aquela multidão. Aí no verso 22, diz que Jairo vai ao encontro de Jesus. A gente tem visto alguns encontros aqui, onde Jesus vai ao encontro da pessoa, outros que a pessoa vai ao encontro de Jesus. E aqui Jairo é um desses. Jairo tinha uma demanda, Jairo tinha uma necessidade, e Jairo vai ao encontro de Jesus em meio à sua angústia. Jairo estava ali completamente angustiado. E logo de cara, aqui a gente já vai entendendo, né? Uma coisa muito importante, uma coisa clara aqui para nós, que quando alguém está angustiado, né, a quem recorrer? Tem muita gente que recorre a muitas coisas, muitas pessoas, ou não recorre a ninguém, fica baratinado. Tem gente que fica paralisado diante de uma angústia. Tá? E aqui, Jairo, em meio à sua angústia, ele recorre a Jesus. Ele sabia a quem ele devia procurar. E olha o que diz, verso 22 diz assim: chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo.
Ele era um dirigente da sinagoga. Ou seja, um dirigente da sinagoga, ele era o responsável por arrumar ali todo a cerimônia. Então ele era uma pessoa que conhecia a lei, ele que era dirigente, muitas vezes ele poderia ser o leitor das escrituras, não necessariamente ele era o mestre, não necessariamente era o rabino, mas ele era um dirigente, né? Ele poderia até ser um rabino, mas aqui só diz que ele era um dirigente. Agora, ele vendo Jesus, ele prostra-se aos seus pés. Percebe aqui que, né, a atitude daquele homem? Aquele homem estava angustiado e na sua angústia, aquele homem vai e se prostra diante de Jesus. Ou seja, ele reconhece a autoridade de Jesus. Sendo ele uma autoridade, ele reconhece a autoridade de Jesus e ele não simplesmente chega assim, bate no ombro de Jesus, Jesus, não. Ele primeiro, antes dele pedir, ele adora, né? Então, percebe aqui a sutileza do texto, né? A sutileza que diz o seguinte: imagina você, a pessoa está angustiada, a pessoa tem uma demanda, e assim muitas vezes somos nós. Né? A gente está angustiado, a gente diz, não sei nem como orar, eu não sei nem como pedir. E Jairo dá um testemunho aqui. Ele está angustiado, e na sua angústia, ele vai até Jesus e se prostra diante de Jesus. Né? Ele se prostra diante de Jesus aos seus pés. Isso traz para a gente aqui uma noção de humildade. Traz para a gente uma noção de que a pessoa chega-se diante de Jesus, a pessoa não chega de qualquer maneira, a pessoa não chega como quem está chegando a qualquer um. Chega com reconhecimento de quem é Jesus, chega com atitude de adoração, com atitude de humildade, mesmo em meio à angústia. Né? Isso chama muito atenção para mim aqui. É que Jairo vai, e o texto diz que ele se prostra aos pés de Jesus. E o verso 23, vê o motivo que ele tinha. Né? Vê a dimensão do motivo que ele tinha. Ele não estava com um probleminha qualquer. Diz assim, e lhe implorou insistentemente. Olha, gente, eu já disse aqui outras vezes, eu às vezes fico me pegando nas palavras, né? A dimensão que tem uma palavra. E aqui parece que Marcos, ele quando está narrando esse episódio, Marcos parece que quer trazer, né, aquilo que eu tenho dito sempre, ó, vem para a cena, entra na cena, vamos entrar aqui na cena, mergulha na cena. Não fica vendo, não fica ouvindo displicentemente, não. Entra aqui na cena. Entra nessa cena. E Marcos, ele apresenta sempre as coisas assim com uma dimensão, como se ele estivesse empolgado aqui falando. Logo no começo, ele diz assim, uma grande multidão. Olha, multidão já é uma coisa grande. Né? Multidão, por si só, você diz assim, ó, tinha uma multidão lá. Mas ele diz assim, é uma grande multidão. Ou seja, Marcos, ele traz ênfases aqui, né? ênfases que são muito importantes. Ele, quando diz que ele chegou diante de Jesus, ele não diz só, ele chegou lá diante de Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus. Percebe aqui a profundidade com que Marcos está nos chamando para o entendimento desse texto. Marcos nos chama para que a gente possa ver isso com o coração. E então ele diz assim, no verso 23, que Jairo implorou insistentemente. Não foi só um pedido desesperado. Ele implorou insistentemente. Jairo abriu o seu coração diante de Jesus. Jairo se rasgou ali diante de Jesus e diz assim, né, minha filhinha está morrendo. Você sabe, aqui tem muitas pessoas que são mães, são pais, aqui nesse texto, que não dá para imaginar. Imagina
né, a angústia de um pai, de uma mãe, diante de uma situação de iminente morte de uma filha, né? E ele estava ali, a minha filhinha, como quem diz assim, o meu tesouro, a minha preciosa, né? Jairo, ele estava ali completamente, né? Ele estava destruído naquele momento. Ele diz: vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Vê o clamor desse homem. Vê a angústia desse homem. Vê a intensidade desse homem. Né? Aquele homem chega diante de Jesus, ali colocando, né? Ele tinha um problema muito grave. Ele estava necessitando de uma intervenção imediata. Porque ele implorou insistentemente, ele disse assim: ó, Jesus, nas tuas orações lembra da minha filha. Né? Não. Ele disse assim: ó, Jesus, quando você tiver um tempinho, dá uma passada lá em casa. Não. Ele implora insistentemente. Ele cria na possibilidade. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Aquele homem tinha uma necessidade que era ali uma necessidade premente, urgente. Era aquela coisa que não pode deixar para depois. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no texto paralelo, aqui no capítulo 8, no versículo ali 42, o texto fala que ele diz para Jesus que a minha filha está à morte. Ou seja, já está à beira da morte. Em Mateus, né, são nuances aqui de texto. Em Mateus, ele dá a filha como morta já. Jesus vem porque a minha filha está morta. Ou seja, aquele homem não estava ali simplesmente, né, desesperado. Ele estava colocando diante de Jesus a sua angústia, porque ele cria na possibilidade de Jesus, mesmo diante de algo que parecesse um impossível, mesmo diante de alguma coisa que fosse assim completamente inusitado. A filha está à morte, a minha filha está morrendo, minha filha está acabando, né? E o verso 24 diz tão somente que Jesus foi com ele. Jesus estava ali com uma multidão. Jesus estava atendendo uma multidão. Estava ensinando para uma multidão. Mas Jesus entende, né, aquele coração, entende aquela angústia. E Jesus simplesmente foi. Né? Foi. E diz que a multidão ali o seguiu. Ele segue com a multidão. Aí, gente, tem uma coisa muito interessante. Jairo chega diante de Jesus com a necessidade urgente, imediata, algo que não dava para deixar para depois. Mas aí, entre os versos 25 e o verso 34, acontece um episódio aqui, que eu não vou detalhar agora, mas surgiu uma situação. Né? Isso é um outro encontro. A gente vai ver isso amanhã. Amanhã a gente vai ver esse outro encontro. Tá? Naquele momento, Jesus está ali com a multidão, outra pessoa chega com uma demanda para ele, era uma mulher com fluxo de sangue. Isso a gente vai ver amanhã. Não é hoje. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus, ele, mesmo estando saindo para uma coisa completamente urgente, imediata, né? Uma coisa que surgiu ali, que era ali, aquela hora ou não, Jesus dá uma pausa. Eu fico imaginando a angústia de Jairo. Minha filha está morrendo, está parada, vamos embora, anda, via. Né? E Jesus para ali, Jesus trava um diálogo com uma mulher ainda, tem todo um desenrolar naquele momento. Tá? E aí, a gente pula agora para o verso 35.
A gente vai lá para o verso 35, que é quando termina essa pausa. Jesus dá um break aqui nesse encontro com Jairo. E assim, eu estou olhando a cena agora, eu estou lá dentro da cena, olhando. Eu fico vendo como é que Jairo está, assim, né? Botando a mão na cabeça, andando para um lado e para o outro, angustiado. Minha filha está morrendo. E ele está aqui, está conversando com essa mulher. Não é possível. Não vai dar tempo. E olha o que diz o verso 35. O verso 35 diz que Jesus ainda estava ali concluindo aquela interrupção dele. Diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, Jesus estava conversando ali, estava parado, conversando. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Olha, gente, eu não sei, né? Essa é aquela parte do filme que a música para, né? Ou então a música aumenta. Imagina a cena. Então, ali naquele momento, havia... É como se dissesse o seguinte, acabou a esperança. Acabou a esperança. Não tem mais jeito. Jairo, nem incomode mais o mestre. Não precisa mais incomodar o mestre. Como dissesse antes, talvez ainda desse para incomodar, precisasse incomodar o mestre. Agora, não precisa mais incomodar. Desista. Vamos embora. Acabou. Você já viveu alguma situação em que parece que a esperança completamente acabou? É esse o sentimento que pairou ali no ar, naquele momento. Né? Ali foi a angústia quando o tempo para naquele momento. Mas no verso 36, Jesus, ele para a sua conversa, ele ouve o que as pessoas disseram, e Jesus se dirige a Jairo para dizer, eu fico imaginando Jesus segurando nas mãos de Jairo, ou pegando Jairo pelo ombro e dizendo, amigo, eu ainda estou no controle. Fique tranquilo. Porque Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo. Ou seja, não se angustie, tão somente creia. Olha, a gente estava diante aqui de uma notícia fatal, né? A notícia era fatal, a expressão clara de que notícia ruim, né, tem perna curta. Notícia ruim chega depressa, né? Perna curta é de mentira, né? Eu estou misturando aqui os provérbios. Notícia ruim chega depressa. E a notícia ruim chegou ali. E Jesus, diante de uma notícia ruim, ou seja, diante de um momento adverso, é nesse quadro, é no quadro de adversidade, que Jesus chega para Jairo e diz, tão somente creia. Olha, Jairo era um homem que tinha depositado toda a sua fé, toda a sua esperança. Porque é o seguinte, se sua filha está doente, sua filha está morrendo, das duas uma, ou você está do lado dela, não sai por nada, ou sai desesperado atrás de alguém que pode fazer alguma coisa. É o único motivo que faria, né, alguém largar a sua filha morrendo, é quando ele pode ir a alguém que pode fazer alguma coisa por ela. Então, Jairo, ele creu em Jesus. Ele cria em Jesus. E Jesus aqui reafirma, não tenha medo. Como quem diz, não se preocupe com a má notícia. Calma. Não se preocupe com a circunstância. Não se preocupe com o que parece. Não se preocupe com o que você está vendo. Não se preocupe com o que você está sentindo. Não tenha medo do seu sentimento.
Então somente creia. E creia em quê? Creia em mim. É o que Jesus está dizendo aqui. Né? Jesus faz um apelo para que ele se acalmasse e mantivesse a fé. E aí, aqui no texto paralelo, em Lucas 8:50, o texto diz assim, Jesus diz, ela será curada. Olha, Jesus diz, não perca a fé, creia e entrega uma promessa. E a promessa é, ela será curada. Jesus não estava dizendo aqui, não se preocupe, creia, porque ela vai estar nos braços de Deus. Não, porque às vezes isso acontece, realmente. Né? E poderia estar ali consolando a perda do filho. Mas não. Nesse momento aqui, não era um consolo pelo que aconteceu, mas era uma aquieta o coração, porque eu tenho uma promessa para você. E Jesus tinha uma promessa. E a promessa foi, ela será curada. E aí, eu fico imaginando, ali em meio à multidão, está aquela multidão toda ali, e a multidão viu, né, Jesus parar diante de uma situação, tinha uma situação, uma emergência, um homem desesperado, um homem importante, desesperado, e Jesus de repente para e gasta um tempo ali, né, numa interrupção de uma maluca que chegou interrompendo ele. As pessoas ali, acredito que muita gente deve ter ficado indignada com Jesus. Eu acho que as pessoas começaram a falar, quando chega a notícia que morreu, tá vendo? Olha aí, se tivesse ido. Eu tenho certeza que naquele momento a multidão começa a falar um monte de bobagem. E sabe o que Jesus... Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no verso 37, Jesus diz assim o texto, ó, e não deixou ninguém segui-lo. Jesus disse, fica todo mundo aí. Pode ficar todo mundo aí. Fica todo mundo aí. Eu não quero ninguém comigo. Vem só Pedro, Tiago e João. Fica todo mundo. Jesus simplesmente, né, ele deixa as pessoas, tá? Porque eu acho, né, que tinha algum motivo. E aí é uma inferência da minha parte. O que eu acredito é que aquela multidão, ela estava atrapalhando naquele momento. E Jesus, ele não vai para a realização de milagres com multidões. Jesus vai com discípulos. Jesus quer ao seu lado, na hora de realizar a obra, de fazer a missão, de fazer o milagre, Jesus não quer multidão. Jesus quer discípulos. Discípulos. E ele deixa a multidão e diz, não, vem os discípulos. Seguidor, aquele que crê. Esses vão vir comigo. E aqui ele traz com ele, né, a multidão. No verso 38, segue o texto, né? O verso 38 diz que Jesus chega na casa e percebe ali o clima natural. O que era natural em uma casa onde acabara de morrer uma criança? As pessoas estavam desesperadas, chorando. Olha só, o verso 38 diz assim, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Gente chorando e lamentando em alta voz. Ou seja, um alvoroço. Estava uma balbúrdia. Aqui podia ter até aquelas... Sabe aquele negócio que tinha no interior, aquelas mulheres... Não sei nem como é o nome daquilo ali, mas as mulheres que iam só para chorar em velório. Acredito que também tinha a vizinhança, tinha as pessoas que iam só para chorar. Estava ali no alvoroço. Né? Alvoroço. E então, Jesus, no verso 39, quando Jesus vê o natural, ele apresenta o sobrenatural. Jesus chega com o sobrenatural aqui no verso 39. Né? Ele diz o seguinte, entrou Jesus então e lhes disse,
por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Olha aí, eu não está dizendo, as carpideiras, né? É isso mesmo. As carpideiras. Mas olha, Jesus aqui diz, a criança não está morta, apenas dorme. E aqui existe às vezes, já vi pessoas, existem debates que entram aqui. Será que a menina realmente morreu? Se ela não morreu, não houve ressurreição. Então, o que aconteceu ali? Será que Jesus realmente ressuscitou a menina? Ou ela só estava dormindo, ele só foi lá e acordou a menina? A gente precisa deixar muito claro aqui, né, que Jesus está falando de algo sobrenatural. Jesus está falando, né, do grande dormir. Né? O dormir é uma expressão que se usa na esperança de que aqueles que estão em Cristo não morrem eternamente. Né? Dormem para a ressurreição. Isso somos todos nós que estamos em Cristo, iremos dormir, né, para a ressurreição. Porque a gente vai viver eternamente. A gente vive eternamente. Ou seja, a morte é uma interrupção, parada da vida. E aquele que é eterno não morre, dorme. Certo? Então, aqui, Jesus faz essa questão aqui, mas é claro que aqui tudo leva a crer que a menina, efetivamente, aos olhos humanos, ela estava morta. Tá? Então, as pessoas foram lá no caminho falar que a menina já tinha morrido, ou seja, tinha muita gente que estava vendo ali a morte, né, da menina. Alguém deve ter chegado junto à respiração dela. No texto de Lucas, lá em Lucas 8, no versículo 55, diz que quando Jesus chamou a menina, o espírito voltou para ela. Ou seja, dá uma noção clara da ressurreição. Ali, aquele corpo ressuscitou. Né? O espírito permanece vivo, o corpo ressuscitou. O espírito volta para o corpo. Tá? Então, essa questão de estar dormindo ou estar morrendo, até no episódio lá de Lázaro, em João 11, quando Jesus chega lá, as pessoas estão lá, e Jesus diz para os amigos, nosso amigo Lázaro adormeceu. Só que Lázaro estava enterrado já, estava sepultado já há 4 dias, e logo depois, ali em João 11, ele diz assim, João narra, né, que Jesus dizendo, Lázaro está morto. Então, o fato de morto ou dormindo aqui é só uma noção dessa questão de o dormir, né, para a vida eterna. Tá? Mas aqui acontece uma coisa muito interessante. Ainda no verso, a gente está no verso 39, né? Que a criança não está morta, apenas dorme. No verso 40, diz assim, todos começaram a rir de Jesus. A pessoa, as carpideiras lá, tudo chorando, tá todo mundo chorando, e de repente, quando Jesus diz, ela não está morta não, está pirado. As pessoas começaram a rir. Acredito que esse foi um riso de deboche de Jesus. Isso denota uma coisa que é chamado de incredulidade. Incredulidade. Então, existia aqui uma incredulidade. E mais uma vez, sabe o que Jesus faz? Sabe quando Jesus estava lá na multidão? A multidão começou a, talvez a recriminar Jesus. Jesus, fica todo mundo, só vem os discípulos. Ou seja, mais uma vez, Jesus deixa de fora aquele que está com incredulidade. Incredulidade é um grande obstáculo à missão. Incredulidade é um grande obstáculo ao milagre. Incredulidade é um grande obstáculo ao agir de Jesus. Jesus deixa de fora as pessoas incrédulas e diz assim, ordenou que elas saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos
e entrou aonde a criança estava. Ou seja, só entra aqui quem crê. Eu quero incrédulo aqui não. Fica todo mundo de fora. Todo mundo fora. Para fora incrédulo. Jesus não estava fazendo show para ninguém. Jesus não estava demonstrando. Ele não tinha que provar nada para ninguém. Porque se fosse para fazer demonstração, era para ele chamar os incrédulos. Vem cá ver então, vem aqui ver você. Ah, vocês estão duvidando? Não. Jesus quer agir no ambiente de fé. Jesus age no ambiente de confiança, não no ambiente de incredulidade. Tá? Então, aqui chega, né, no versículo 41, Jesus então, ele traz o milagre pela palavra. Pela palavra. Não jogou água, não foi nada, foi a palavra que curou. A palavra. A palavra que criou todas as coisas. Jesus é o verbo, né? O verbo encarnado. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o poder de Deus. E uma palavra cheia de autoridade. Ele disse, Talita cumi. Ele usa uma expressão aramaica, ali muito provavelmente, né? As pessoas ali em Cafarnaum falavam o aramaico, e ele diz Talita cumi. E aqui ele explica, né, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Tem até às vezes uma confusão. As pessoas acham que o nome da menina era Talita, e tem um monte de gente que botou o nome de filha de Talita por causa desse episódio aqui, mas o nome da menina não é Talita. Talita é menina, né? A expressão que diz garota, né? Jovem. E Jesus diz aqui, simplesmente, né? Com autoridade, Jesus diz, Talita cumi. Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Olha, ordeno é uma autoridade. A palavra de Jesus tem autoridade. A palavra tem poder. E Jesus exerce o poder da palavra e diz, levanta-se, levanta-se. E aí, gente, olha, o verso 42, ele mostra que o milagre de Jesus, ele é imediato. Não diz aqui que a menina ficou se revirando, a menina foi voltando aos poucos, não. Diz que imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Gente, olha, eu não sei, aqui no texto não diz qual era a enfermidade que a menina tinha, há quanto tempo ela estava doente, estava à beira da morte. Uns diziam que ela estava morta antes, viram a morte dela, ou seja, devia ser alguma coisa grave. E mostra que a menina, ela não levantou, simplesmente abriu o olho e ficou ali deitada na cama. Não, ela volta ao normal, ela sai andando. Começou a andar ali no quarto, deve ter dado um abraço na mãe, um abraço no pai. A menina começa a andar. Isso os deixou atônitos. Ou seja, a menina não estava só se mexendo. O milagre tinha acontecido, tinha sido um milagre completo. Uma recuperação total. E aí, olha, aqui nesse episódio, eu sublinhei uma coisa aqui na minha Bíblia, uma coisa que talvez não tivesse motivo para estar aqui nesse texto. Qual a diferença para o milagre de Jesus, a idade que a menina tinha? Podia ter 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Para um milagre não tinha importância nenhuma. E por que o texto, por que Marcos faz questão de dizer a menina que tinha 12 anos de idade? Eu fiquei refletindo. E eu vejo o seguinte, Jesus, ele havia, naquela interrupção lá, ele havia parou lá, ele interrompeu para curar uma mulher que estava 12 anos enferma. Aqui, narra o texto que tem 12 anos, como se Jesus estivesse mostrando aqueles pais ali. Olha, a idade que sua filha tinha
tem é o tempo que aquela mulher está sofrendo. Por isso que eu parei ali. É como se Jesus estivesse mostrando para eles que não foi desatenção com a menina. Não. Ele está mostrando, né? Essa menina tem 12 anos, aquela mulher sofria há 12 anos. O texto não está dizendo isso, mas o texto está só dizendo que ela tinha 12 anos. Aqui é uma interpretação livre, tá? Eu estou só refletindo junto com vocês. Mas o fato é que a menina teve uma recuperação total. E aí o texto termina no versículo 43, Jesus dando ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, né? E disse, olha, vida normal para a menina, dá comida para ela. Jesus não queria que falasse nada para ninguém. Por quê? Porque Jesus sabia que no dia ali que se espalhassem todos os seus milagres, viriam as perseguições, ele seria pego e seria morto. Então ele sabia o seguinte, não é agora ainda. Tá? Então ainda tem muito que fazer aqui, né, na circunvizinhança, tem muito que falar. Então deixa quieto, não vamos agora sair espalhando isso não. Certo? O importante era que para essa família aqui isso acontecesse. Tá, gente? Então esse é o texto. Isso é o que o texto diz, isso é o que o texto mostra aqui para cada um de nós. E aí, quais são as lições que a gente vai tirar disso? Eu não sei quais são as dezenas de lições que você tira hoje para a sua vida. Eu não sei se você tira uma lição apenas, mas uma que seja é suficiente. Mas esse episódio aqui da filha de Jairo, né, do encontro com Jairo, com a família de Jairo, ele traz alguns ensinamentos que são muito poderosos para as nossas vidas. O primeiro deles que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: não importa qual seja a sua angústia, qualquer que seja, qualquer que venha a ser a sua angústia, saia do lugar da angústia e vá até Jesus. Foi isso que Jairo fez. Aprendamos com Jairo. Saia do foco da angústia e vá até Jesus. A gente, quando está no foco da angústia, às vezes a gente fica sem reação, inerte. Então eu preciso ir até Jesus. Outra lição que eu tiro aqui também é o seguinte: nós não podemos parar de crer, mesmo quando as coisas não acontecem na hora que queremos. Eu fico imaginando ali, o que é que Jairo queria? Talvez pegar Jesus no colo e botava Jesus em cima de um burrico, aí, vamos correndo. E Jesus para um tempo ali. Então, Jesus disse, continue crendo. Muitas vezes a gente para, a gente se angustia porque está demorando, porque nosso ponto de vista, Jesus está tardando a chegar. E a gente não pode parar de crer, mesmo que as coisas não aconteçam na velocidade ou na hora que nós imaginamos. Jesus sabe o tempo certo de agir. Uma outra lição que eu tiro aqui desse texto é que ele prometeu, e se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Tá? Então, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ele disse, eu vou com você lá. E ela vai ficar curada. Então ele podia parar um dia, 2 dias. Ele podia fazer o que quisesse. E ele chegaria e aconteceria. Como aconteceu lá com Lázaro, chegando 4 dias depois do sepultamento de Lázaro. Eu tiro também aqui uma lição de que Jesus tem autoridade na sua palavra. E por isso que ele nos ensinou a pedir ao Pai em seu nome. É no nome de Jesus que a gente fala, que a gente pede, que a gente clama. Então, gente, eu quero com esse texto de hoje aqui, eu quero orar pela sua vida, eu quero te convidar, te desafiar. Eu não sei como anda aí o seu sentimento, não sei se você está diante de uma angústia, se você não está, você está diante de alguma complicação, né? Até mesmo se a batalha ali parece perdida em alguma área,
Eu não sei se os problemas que você tem são maiores do que a sua capacidade de resolver, mas a gente pode muito aprender com Jairo. Aprender com Jairo, é o que a gente aprende nessa tarde. Recorra a Jesus. Se prostre aos pés de Jesus. Clame a Jesus e Ele irá à tua casa. Ele irá providenciar aquilo que é necessário na sua casa. Então, é isso que eu queria, nesse momento, eu quero orar por você. O nosso tempo está acabando aqui já, eu quero orar. Eu queria que você colocasse diante de Deus aí qual é a sua a lição que você tira hoje, mas também qual é a sua necessidade e que a gente possa aprender aqui com esse episódio do encontro de Jairo com Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é diante da tua bondade, das tuas possibilidades que nós nos colocamos, Pai. Na certeza de que Tu és o Senhor que pode vir ao nosso encontro com cura, com milagre, com ressurreição. Vem, Espírito Santo de Deus, colocamos aqui todas as pessoas que estão aqui conosco nessa tarde. Especialmente queremos colocar, Pai, Luciene, como pediu aí pelo seu esposo que está com Covid, que a Tua cura, Senhor Deus, vá até a sua casa, vá até o leito onde ele se encontra, trazendo uma restauração completa. Aproveitamos para orar, Senhor Deus, por todas as pessoas que estão nesse momento enfrentando uma adversidade na área de saúde, seja de Covid ou de qualquer uma outra enfermidade. Ó Deus, nós queremos colocar e trazemos aqui, e que cada pessoa, Pai, traga à sua mente o nome dessas pessoas, e nós colocamos essas vidas, essas pessoas, na certeza de que Tu és um Senhor que vai ao encontro, e tens sim, Pai, Tu tens ali o poder, para no nome de Jesus, trazer uma esperança nova a cada lar, a cada família. Oramos também por todos os profissionais, hoje, profissionais da área de saúde, profissionais que estão em áreas essenciais, que estão tendo que trabalhar, Senhor Deus, para que possamos vencer tudo isso. Colocamos os cientistas que estão na busca de um tratamento, de uma vacina, de uma cura. Ó Pai, nós colocamos as autoridades, Pai, todas as autoridades que tenham discernimento, que se esvaziem dos seus interesses pessoais e possam realmente estar olhando para a necessidade da população, né, Pai, em todas as nações. Isso não é um problema apenas do Brasil, ou da nossa região, da nossa cidade, mas é um problema aí global. Oramos pelos governantes de todos os estados, países, nações, que possam ter discernimento e desprendimento para, alinhado com cada avanço da ciência, poder proporcionar qualidade e cura às pessoas. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós Te agradecemos e colocamos diante de Ti a nossa confiança, a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso então. Esse é o nosso encontro de hoje. Hoje é o encontro de Jesus com Jairo. Amanhã, já vou logo dizendo para vocês, amanhã então a gente vai ver essa quebra que Jesus deu aí, essa parada que Jesus deu, né? E então ele encontra com uma mulher de fluxo de sangue. E tem ensinos maravilhosos também ali, tem coisas que são essenciais, detalhes ali, nuances que certamente vão trazer a cada um de nós também um crescimento e nos apropriar, entender mais, né, tudo isso que Jesus, né, fez através dos seus encontros e faz hoje, né, através de cada encontro pessoal, né. Ele nos deu livre acesso para estarmos diante dele, né, e ele sendo Deus, ele é onipresente, ele pode estar presente diante de todas as pessoas. Tá? Jesus está diante de todas as pessoas e pode estar
aí diante de você, diante da sua casa. Que o amor de Deus traga amor ao seu coração, que a paz de Cristo encha o seu coração da verdadeira paz e que a direção do Espírito Santo dirija cada um dos seus passos. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com você, na sua casa, hoje e eternamente. Amém. Amém, gente? Um beijo no coração, então. Amanhã estaremos aqui, mais uma vez, às 17 horas, para mais um encontro com Jesus, tá certo? E se você deseja compartilhar esse vídeo com alguém, com outra pessoa, tá lá. Entra no nosso Instagram, esse vídeo tá lá, vai ficar gravado lá no Instagram da Anglicana ZN, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe a todos, a todas e até